Resolução de questões. Vamos partir agora para o último e mais importante pilar do tripé da aprovação, a resolução de questões. Vários são os motivos que nos levam a resolver questões. Quando resolvemos questões, estamos conhecendo como a banca pensa, e isto é fundamental para os nossos estudos. Descobrir as estruturas lógicas das questões, quais os pontos costumam ser cobrados, qual o conteúdo mais relevante e até mesmo o nível de detalhamento que é exigido pela banca examinadora. São apenas alguns motivos que justificam a gente fazer tantas questões. Você estuda muito, faz resumos, revisa tudo constantemente, mas se não souber como aquele conteúdo será cobrado, você estará em grande desvantagem. Então faça o máximo de questões que você puder da banca organizadora que irá realizar seu concurso, pois quando você estiver lendo o conteúdo, você saberá o que é e o que não é importante. A prática te levará à perfeição. Como acabei de falar, a resolução de questões irá direcionar o seu estudo teórico, pois nem tudo o que aparece nos livros, principalmente naqueles mais acadêmicos, é importante para as provas de concurso. À medida que resolvemos questões, conseguimos perceber com clareza aspectos passíveis de cobrança em prova. Assim, a leitura da teoria passa a ser mais eficiente. Resolver questões é uma ótima forma de memorização. Então, quanto mais questões você fizer, mais conseguirá memorizar o conteúdo. Como saber se você está assimilando o assunto corretamente? Como saber se realmente você está preparado para fazer a prova? Você não quer descobrir isso apenas no dia da prova, não é? Então faça simulados para monitorar o seu desempenho. Se você está detonando nos simulados, possivelmente, quando chegar na hora da prova, o resultado não será diferente. Se você faz 50 questões do assunto que você acabou de estudar e erra mais da metade, não se iluda. Quando chegar na prova, o resultado não vai ser diferente. Tente se dar bem primeiro estudando sozinho e resolvendo os exercícios na tranquilidade da sua casa, sem a adrenalina de estar fazendo a prova da sua vida. Apesar de eu saber que treino é treino e jogo é jogo, tente se dar bem no treino para depois ir para o jogo. Outro motivo importante para resolver questões é que elas servem como revisão do que estudamos. Você pode revisar lendo os resumos, como também fazendo questões. Indico você revisar das duas formas. Mas qual é a melhor ferramenta para resolver questões? Além da internet, que está cheio de provas já com gabarito para você baixar gratuitamente, acho bom você usar algumas ferramentas que já organizam e filtram as questões pela banca do concurso e pelo assunto que você está estudando. As duas principais ferramentas são o Superprovas e o Questões de Concursos. A diferença básica entre essas duas é que a primeira é offline e a segunda é online. Superprovas, você baixa um programa no seu computador, ele atualiza as questões naquele programa e você mesmo sem conexão com a internet, você vai utilizar o programa, você vai resolver as questões, são mais de 300 mil questões. Já o Questões de Concurso não, é um site que você faz o seu cadastro, paga uma mensalidade, se você fizer o plano anual, você paga mais ou menos R$14, não sei, não lembro direito, mas é pouca coisa. Ou se você não fizer o cadastro, tem a opção gratuita de você resolver, se eu não me engano, são 10 questões todos os dias. Mas o ideal é que você faça o plano. E o Superprova, se eu não me engano, está R$60. São duas ferramentas que são baratas, mas ajudam muito a sua preparação. Eu já usei as duas são ótimas. Então acesse o site e escolha a que você achar melhor. www.superprovas.com ou www.questõesdeconcursos.com.br. Existem outras ferramentas no mercado que fazem a mesma coisa, mas as duas maiores são essas. Por isso vou me restringir a indicar só elas. Você sabe a maneira correta de resolver uma questão quando está estudando para concurso? Não basta marcar a resposta correta, você tem que saber corrigir as demais alternativas. Vou dar um exemplo. Na prova do TRT Primeira Região, foi uma prova da FCC em 2014, para o cargo de Analista Judiciário, Tecnologia da Informação. Dentre os direitos e garantias individuais e coletivos previstos na Constituição Federal, encontra-se: letra A, a garantia do mandado de segurança para a proteção do direito de ir e vir. Letra B, a garantia de não admissão nos processos das provas obtidas por meios ilícitos, salvo nos casos de guerra e atentado contra a ordem constitucional. Letra C,
o livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, independente de quaisquer exigências legais quanto à qualificação profissional. Letra D. A liberdade de associação para fins lícitos vedada de caráter paramilitar. Letra E. A garantia da concessão de extradição aos estrangeiros em casos de crimes políticos. Pronto. Vamos ver qual a resposta correta. A resposta correta é a letra D, que está no artigo 5º, inciso 17 da Constituição Federal. Por que a letra A está errada? Porque o que garante o direito de ir, vir e permanecer é o habeas corpus, e não o mandado de segurança. A letra B está errada porque não se admite no processo o uso de provas obtidas por meios ilícitos, não havendo a previsão daquela segunda parte, que ela diz, salvo nos casos de guerra, atentado contra a ordem constitucional, isso não existe. A letra C está errada porque não é independente de qualquer exigência. As profissões em diversos casos são regulamentadas e para o exercício delas há que se submeter a certos requisitos legais. A letra E está errada, pois a extradição se dá apenas em casos de crime comum. Pode-se dar tanto nos casos de estrangeiro quanto no de brasileiro naturalizado, mas nunca no de brasileiro nato. Então pronto, vocês perceberam que é importante saber corrigir. No mercado dos concursos públicos, já existem muitas obras de questões resolvidas e comentadas. O que você fará quando estiver estudando é apenas comentar. Falar em voz alta, não precisa escrever. Então marque a questão certa e corrija as erradas. Desta forma, você estará revisando a matéria e estará fixando melhor o conteúdo das questões. Se você faz 50 questões sobre um assunto e não se dá bem, a solução não é fazer mais 50 questões, mas sim voltar para a teoria e estudar mais. Vamos recapitular o que a gente viu. A resolução de questões deve ser feita basicamente em dois momentos importantes. Primeiro, assim que você terminar de estudar determinado assunto. Nesse caso, muito provavelmente, você acertará mais de 90% das questões, pois você acabou de ler aquilo e o assunto está fresquinho na sua cabeça. Segundo momento, resolva as questões como forma de revisar o conteúdo, dessa vez em um momento posterior à leitura do assunto. Em vez de você ler os resumos, você revisa tudo fazendo exercícios sobre o assunto. Essa fase é importante pois além de te ajudar a fixar o conteúdo, te alerta sobre as dificuldades naquela disciplina. Com isso, encerramos este módulo, o tripé da aprovação, os 3 R's, resumos, revisões, resolução de questões. Nos veremos no próximo módulo, onde você aprenderá como estudar para passar. Até mais.